Olá, gente, boa noite. Tudo bom? Não sei se tá dando certo aí. Tudo beleza? Pessoal, boa noite pra todo mundo, né? Saravá, eu sou o pai Anderson de Ogum e tô começando a testar aqui a filmagem, né? A gravação. Tá bom? Peço àqueles que estiverem chegando, vai dando boa noite aí, né? Se apresentando, pra gente falar um pouco da nossa religião abençoada, maravilhosa, que é a Umbanda. Beleza, gente? Aí, ó, tem um monte de gente já chegando aqui. Nossa live vai começar daqui a poucos minutinhos, mas a gente já vai trocando ideia. Beleza, gente? Saravá, axé pra todo mundo. Boa noite pra todo mundo. Saravá, axé. Meu nome é Pai Anderson do Ogum. Sou sacerdote de Umbanda, né? Tenho casa aberta aqui em Brasília. E hoje a gente vai falar sobre a nossa religião de Umbanda, né? O que acontece nos bastidores da nossa religião que ninguém te conta. Tá bom? Dos bastidores da gira de Umbanda, da Macumba. Isso aí, gente. Tentar baixar aqui um pouco, acho que fica melhor, né? Eu arrumei uma área aqui no fundo de casa, lugar que normalmente eu fico aqui à noite para conversar fiado com a minha esposa. Eu falei, vou botar aqui, porque ali tava, uma cachorra tava latindo muito, né? E aqui eu acho que de repente a gente consegue falar legal. Beleza? Aqueles que forem chegando aí já vai dando um joinha, uma boa noite. E aí, Raquel, beleza? Bom demais, hein? Que bom que você tá aqui conosco. Né? É isso, daqui um pouquinho a gente começa a falar aí. Vamos dar mais uns minutinhos pro povo, né? Enquanto isso a gente vai proseando, né, Raquel? O que acontece? Eu não sei se você foi na última gira nossa, né? Espero que você tenha ido. E a próxima agora, a nossa gira agora vai ser dia... Não sei se esse sábado agora ou outro, eu não sei a data exata de cabeça, mas vai ser uma gira vai ser uma gira para Ogum, tá? Festividade, gira festiva para o nosso pai Ogum, né? Orixá do trabalho, orixá da guerra, orixá da metalurgia, né? Orixá da tecnologia. Eu sou filho de Ogum, então eu sou devoto também de São Jorge, né? E nós vamos ter gira, no próximo gira, né? Daqui a 15 dias para o nosso pai Ogum. Esteja lá, já está convidado, todo mundo está convidado para rezar conosco lá, vai ser uma data muito importante. Vai comer lá, comer um galo, vai cozinhar um galo, né? O Ogum gosta de galo, eu também. Então vai ter galo, galinha caipira, comida boa de roça, que o Ogum adora e eu também. Então a gente vai fazer uma noite legal lá de celebrar. Beleza? Então tá todo mundo convidado aí, viu? Quem quiser ir, vamos embora. Só quero que mande para mim um WhatsApp, confirmando que vai, né? Pra gente ter uma noção de quantas pessoas vão, para ter comida para alimentar todo mundo, beleza? A gente faz lá uma inteira, uma vaquinha, compra lá essa comida que tem que ser, né? E pra gente todo mundo festar e se confraternizar na força do nosso pai Ogum, né? Tá bom, gente? E é isso, tá? Então vamos começar aí. Vamos ver o que tá rolando aqui. Quem mais chegou? Aí, ó. Meus filhos de santo ainda não entrou nenhum, mas daqui a pouco começa. Né? Ô, Lucas! Ducão? Oi? Dá um aperto no povo aí do centro aí, vai. Bota esse povo pra entrar aqui na live. Aí, tem que ser na base do arroz, tá vendo? Isso aí. Espero que o lugar aqui seja adequado, tá? Porque eu gravo aqui de casa, né? Na segunda-feira eu gravo aqui de casa, na quarta-feira eu gravo lá no terreiro, né? Só que lá eu gravo na outra plataforma. Então quem tiver aí já sabe, né? Já tá acostumado também, já assiste também. Né? E tudo isso aqui depois vai pro YouTube, toda essa gravação fica lá disponível, né? Pra quem queira ver ela toda, né? Ver ela toda, todo o conteúdo, né? Tá bom? Ai, 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 ai. Vamos embora, gente. O que mais aqui? Deixa eu ver. Vinte e 40. Deixa o povo entrar aí. Vê se hoje o povo quer rezar hoje. Já, meu filho, coloque aí, vai, fala pro povo.
Boa noite, Lucas. Coisa boa. Enquanto isso, eu vou deixar vocês dar um panorama aqui, ó, na minha casa, tá bom? Olha lá, vou ligar pra lá, ó, vocês verem, ó. É a porta da rua aí, ó. Aquela casinha vermelha lá, ó. Essa casinha vermelha aqui é uma tronqueira de Exu, tá, gente? Essa tronqueira de Exu tá aqui desde a época que nós tínhamos centro aqui em casa, né? Meu centro funcionava aqui em casa, muita gente veio aqui, se consultou aqui, né? Antes de eu ter nosso terreiro, a gente atendia aqui, ó. A gente abriu o portão ali, ó. Tá vendo? Abriu um portãozinho aqui do fora, que dá pro beco, dá pro um beco da rua, né? E a gente ia recebendo as pessoas aqui e o barracão era aqui nessa porta. Hoje não é mais, né? Mas na época o barracão era aqui no fundo. Era um barraquinho, né, na verdade, né? Puxadinho da macumba. O pessoal vinha, se consultava, sentava nesse banco aqui que eu tô sentando e tocava macumba aqui, né? Foi crescendo, graças a Deus. E hoje a gente tem nosso terreiro, né? Mas foi assim que começou. A gente começou rezando aqui em casa, atendendo as pessoas aqui em casa. Eu, minha esposa, meu filho, o mais velho, né? Depois minha mãe veio morar comigo, porque meu pai faleceu, né? E minha mãe veio morar conosco. Aí depois disso, aí nós botamos um barracão lá no lugar onde que todos conhecem hoje, né? E é isso. Mas a gente fez muita macumba aqui sentado nesse banco e aqui nesse local, entendeu? Deixa eu ver se o pessoal tá chegando. Andréia, boa noite. Boa noite, Vanilda. Boa noite, minha esposa maravilhosa. A Edilane também, olha que legal. Edilane, nosso terreiro fica na Colônia Agrícola 26 de setembro, tá? Fica próximo à cidade estrutural. Por que é lá? Porque, como eu falei, antigamente a gente atendia aqui em casa, né? Só que a casa ficou apertada, não dava para atender mais pessoas. E lá, como é um lugar que está nascendo, né? Lá os lotes são mais em conta, né? E a gente procurou um lugar lá, porque lá é mais barato, e a gente comprou lá um terreno, né? Fizemos nosso barracão e a gente estende lá, entendeu? E é muito bom, graças a Deus, é perto da natureza, né? É mais silêncio, é um lugar mais adequado para se fazer isso, entendeu? Eu acho melhor. Né? Bem calmo, um lugar bem sossegado. Né? O que é ruim hoje lá é o acesso, né? Que tem buraco, né? Tem pedaço de estrada de chão, e tem um pouquinho tem esse problema do acesso, né? Mas não é nada que seja... Dizem, o pessoal fala que macumba boa é macumba longe, né? Lá nem tão longe. Daqui lá em casa eu moro no Guará. Daqui lá, pela estrada pelo fundo estrutural dá 11 km, 11, 12. Pela outra, que é a entrada, lá com quem vai para Brasilândia, dá em torno de 17. Então nem longe mas aqui tem um pedacinho de estrada de chão, que é uns 2 km, que tem buraco, nessa época assim, tem uns buracos danados. Mas nada que impeça quem quer rezar, entendeu? Graças a Deus, nosso centro tem sempre bastante gente, e as pessoas que vão é porque tem que ir mesmo, e é isso. Né? E a gente até prefere assim. Porque às vezes o terreiro, quando é muito fácil, muito acessível, fica aquele montão de gente, e às vezes a pessoa nem está afim de rezar, né? Vai mesmo por convenção social, né? E tal. E eu acho que isso não é legal. As pessoas têm que realmente estarem querendo rezar, querendo buscar suas graças, né? Para não virar aquela coisa de convenção social, entendeu? A pessoa está afim de convenção social, tem que ir para a igreja, toda esquina tem uma igreja, né? Então, eu acho que é melhor. O terreiro é para quem realmente está querendo rezar mesmo, focar nas coisas de Deus, né? Olha minha filha linda aqui, ó. Minha filhinha Mariana, coisa mais fofa. Tá vendo? Tá acompanhando a gente aí. Minha esposa tá aqui, ela não gosta de aparecer na câmera não, mas tá aqui mesmo. Gente, vamos começar a falar das coisas que é para falar ou não? Vamos ver aqui. Ver se tem mais gente chegando. A Edilane tá perguntando, que legal, os vizinhos não reclamavam quando era na sua casa? Ainda não, assim, o Edilane não reclamava não, sabe? Às vezes tinha alguma coisinha ou outra aí, mas não era nada que incomodasse não, entendeu? Sempre tem, né? Mas nada que atrapalhasse ao ponto da gente fazer a nossa caridade, né? E deu tudo certo, graças a Deus. A espiritualidade sempre andou na frente, né? E onde a gente não consegue ver, eles veem e acertam as coisas, nos orientam, né? Faz as coisas acontecerem, eles são melhores do que nós. Sem eles a gente não consegue manter casa aberta nenhuma, né? Sem Deus, sem a espiritualidade, impossível manter um terreiro aberto, né?
Então, a gente confia muito neles, né? Então, se eles mandarem eu fazer, eu faço e ponto final. O Bruninho, Bruno Leal, ó, meu filhinho também tá aí, né? Meu filhinho do coração. Obrigado, Bruno, você tá aqui assistindo a gente, né? O que mais? Tem gente chegando aí. A minha filha Beth. Tá. Tem Raquel, Bruno. A Giovana, lindona, coisa boa. Deus abençoe, Giovana. Já voltou pra casa, Giovana, ainda tá em São Paulo. Tomara que você já tenha voltado, viu? Que o teu pai fica preocupado com você, né? O Vinícius fica doido. Mas deve estar bom, já tá tudo certo. Achou seu telefone celular e tudo. Então tá bom. O que mais? Entrou aí a Nilde Araújo também. Raquel, Bruno. Gente, então hoje o que nós vamos fazer, né? A Nilde, ó, essa Nilde mora aqui no Guaraia. Foi ela que ficou com a minha cachorra uma vez, ó. Bem-vindo, tá, Nilde? Deus abençoe você, sua família. E vamos rezar junto, né? Ó. A Beth tá aqui também. Já tinha falado, mas ela entrou com outro telefone, eu acho. E é isso. Gente, então vou dar boas-vindas de novo, tá? Vou ser repetitivo às vezes. Desculpa, mas é porque a live vai entrando pessoas, né? E elas vão chegando e a gente tem que recebê-las, né? Então, boa noite para todo mundo, tá? Meu nome é Anderson, né? Eu sou o pai Anderson de Ogum. Sou sacerdote, né? Sou pai de santo lá da tenda de Umbanda Caboclo Sete Pedreiras, que fica na cidade da Colônia Agrícola 26 de Setembro, aqui em Brasília. Então, seja todo mundo bem-vindo. A gente tem um compromisso de falar aqui pelo Instagram, às segundas-feiras, esse horário de 9h40. A gente vai falar de tema, normalmente na segunda-feira a gente fala com temas abertos, né? Então, hoje a gente escolheu um tema, né? Falar sobre o que acontece nos bastidores do terreiro, da gira de Umbanda, né? Que ninguém te conta. Então, vamos tentar falar sobre isso, discorrer sobre isso e eu conto com a colaboração de vocês. Aqueles que tiverem dúvidas, perguntas, contar também uma experiência, é importante que aqueles que quiserem participar, participem. Eu acho que vai ser bom, enriquece a nossa live, para mim não ficar falando sozinho aqui sem ter coisa, né? Então, quanto mais pessoas participarem, darem sua opinião, eu acho massa, porque a gente fica se sentindo melhor. É prestígio, né? Tá bom? Então é isso. Vou esperar só mais um pouquinho para a gente fazer a nossa oração, né? Que a gente sempre faz, abre com oração. E depois a gente pau na máquina. Beleza? Vai pensando aí que vocês vão perguntar, hein? Sobre o que acontece nos bastidores do terreiro. Aquilo que a gente não vê, né? Fora dos holofotes. Entendeu? Né? O que a espiritualidade faz, né? Na contraparte astral, principalmente, né? Que terreiro não é feito só de gente encarnada, né, gente? É feito de gente desencarnada também. E todo o terreiro tem a sua parte, toda a igreja tem sua contraparte astral. E o terreiro mais ainda, né? Então, nesse sentido que a gente vai levar. A gente vai falar das coisas da matéria, mas também a gente vai falar das coisas que são além da matéria, além dos nossos olhos, né, gente? Beleza? Mais alguma coisa aí, meu benzinho? Podemos começar? Botam lá no centro, né? Lá na alguma coisa. Eu mandei para cada um. Tá. Esperar só mais um minutinho pra gente fazer a nossa oração. De antemão, o que a gente faz? Toda vez que a gente abre aqui os nossos estudos, né, a gente faz oração para nosso Jesus, nosso mestre, para os nossos guias de Umbanda, né? Que são eles que nos orientam. E a gente pede a permissão para entrar nas casas de vocês, nos lares de vocês, né? De cada um que nos assiste, para que a luz da Umbanda chegue nas suas casas, o amor do nosso mestre Jesus toque o coração de todo mundo e que para todo mundo fique iluminado pela vossa presença do Cristo, né? Pela presença do Cristo, tá bom? Eu acho que eu vou baixar aqui um pouquinho, vê se fica melhor aí, Michel. Aqui, ó. Tá bom assim ou tá... Ficou melhor? Playzinho, né? Play só um pouquinho. Melhorou. A Tatiana chegou aí agora. Olá, Tatiana, boa noite, tudo beleza? Tá bom. Tem o Jonathan Felipe. Olha que legal, Jonathan, lá de Caldas Novas, ó, coisa boa. Obrigado por você estar aqui com a gente, viu, Felipe? Deus abençoe você, sua família, sua esposa. Muito axé, eu sei que você é de Exu aí. Você tem um axé dos orixás. Que Exu te abençoe, te ilumine, te guarde. Te mantenha no bom caminho, no bom comportamento, no bom caráter. E que você atinja todos os seus objetivos na vida, meu filho. Ser garoto bom, menino bom. O Foz já entrou aqui também, meu queridão. A Tatiana. Uma moça chamada P.O. Cunha entrou. Seja bem-vinda, minha filha. Que Oxalá te abençoe. Que mais? E é isso. Então vamos orar, né, gente? Acho que já entrou bastante pessoas. E vamos continuar orando, que as pessoas vão chegando. Beleza?
Então vamos lá, né? Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Deus, né? Em Jesus, no bem, em Maria, Mãe Santíssima, todos os nossos guias e mentores da nossa Umbanda querida, né? Senhor Jesus, Mestre querido, rendemos graças a Ti, Senhor, pela noite de hoje. Pedimos que o Senhor nos ilumine, nos ampare, nos guie, para que possamos ter a boa palavra, a boa conduta, o bom comportamento. Que possamos, Senhor Jesus, levar a Sua palavra a muitos lugares. Que as pessoas estejam com o coração aberto, com suas emoções abertas, que possam recebê-lo em seus lares. Pedimos a força, a proteção dos nossos guias e mentores, para que possam nos iluminar, nos amparar, nos cuidar, para que possamos fazer uma boa tarefa na noite de hoje. Pedimos Sua graça, a Sua proteção, a Sua ternura, a Sua companhia. Muito obrigado por tudo, Jesus, que Tua paz seja conosco hoje e sempre, graças a Deus. Beleza, gente? Então, saravá, né, para todo mundo. Saravá. Eu gosto sempre de abrir nossas lives com a oração, né? Eu rezo para Jesus, porque eu me considero cristão, tá? A nossa Umbanda, ela tem várias influências, todas elas são maravilhosas, magníficas, encantadoras, mas eu não abro mão de ser cristão, entendeu? Então, Cristo está comigo, eu procuro estar com Cristo todos os dias, independente das outras crenças que eu tenho, da cultura nago-iorubá, africana, indígena, espírita, tudo é legal. Mas no meu caso, além disso, a gente não abre mão do Cristo. O Cristo é nosso maior mestre e modelo. Tá bom, gente? Hoje, então, como a gente tinha conversado, né? Boa noite para todo mundo. Seja todo mundo bem-vindo de novo, né? E vamos falar da nossa Umbanda querida. Hoje o tema que a gente escolheu, eu botei no chat GPT lá, gente, qual o tema que a gente pode falar, né? Aí me deram alguns temas ali. Aí eu achei legal esse. Eu falei, vamos falar sobre esse tema aqui? De repente vai agradar mais pessoas, né? Então, o que acontece nos bastidores do terreiro que ninguém te fala, que ninguém te conta, que você não imagina que aconteça, né? O que acontece nos bastidores do terreiro, durante a gira, gente? O que acontece durante a gira? Entendeu? Nós vamos falar nas coisas materiais, né? Que é o atendimento para a prática umbandista, no atendimento da gira de Umbanda, né? Mas eu quero ir um pouco mais além, se a gente conseguir, né? Tentar um pouco mais além, falar daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não percebe, né? Que são os bastidores do mundo espiritual. Tá? Então é nesse contexto que a gente, nosso desafio hoje é esse, tá bom? E eu quero a colaboração de vocês, eu quero que vocês contem testemunhos, que vocês falem, que vocês dê a opinião de vocês, dê ao saber, né? A verdade de vocês. Beleza, gente? É isso aí, tá bom? Quem quiser já fazer pergunta, já manda bala aí, já vai fazendo. Beleza. Então vamos lá. Pessoal, a nossa religião de Umbanda, né? O formato da religião de Umbanda é o atendimento caritativo, né? A Umbanda é a prática de caridade, né? Então, como o dizer do Zélio Fernandes de Moraes, quando perguntaram para ele o que era Umbanda, foi ele ou foi o caboclo das Sete Encruzilhadas, falou o seguinte, que a Umbanda é a manifestação dos espíritos para a prática da caridade. Então, Umbanda sem caridade não existe, né? E a caridade da Umbanda é feita de que forma? Porque caridade é uma coisa bem ampla, né, gente? Caridade é amor e ação. Muita coisa pode ser caridade, né? E a gente não quer colocar caridade dentro de uma caixinha, né? Mas cada religião tem um foco em determinada perspectiva dessa ótica da caridade, né? Nos terreiros de Umbanda, a caridade se dá muito pelo aconselhamento, né? As pessoas vão no terreiro para se aconselhar com pessoas mais experientes, né? Com pessoas que têm mais saber, né? São mestres espirituais, né? Então vai ter aquele contato individualizado com o sagrado, vai conversar com o espírito, com o guia, né? E o guia, dentro do seu saber, dentro da sua experiência, vai tentar nos ajudar, vai tentar nos ajudar a nós nos ajudarmos, né? Ou seja, a gente vai pegar o que a gente aprendeu com o caboclo, pegar o que a gente aprendeu com o Exu, pegar o que a gente aprendeu com o Preto Velho, e a gente vai colocar na nossa vida, para que a nossa vida ande para frente, porque a nossa vida melhore. Ele vai nos ajudar, claro que vai nos ajudar nos orientando, nos guiando, limpando, descarregando, todo aquele arsenal de Umbanda que as pessoas, quem já for um terreiro conhece, né?
e nós vamos falar um pouquinho disso. Mas além disso, a gente tem que pegar tudo aquilo, todo aquele axé que foi depositado em nós e a gente fazer a mudança na nossa vida. Porque o guia, ele não é nosso funcionário, né, gente? Ele não vai lá, a gente vai lá para pedir caminhos abertos. Ele vai tentar te ajudar, mas quem tem que caminhar é você. Se a gente não caminhar para frente, não adiantou, né? Então, a proposta é que nós nos melhoremos, que nós peguemos aquele axé do orixá, o axé do guia e colocamos em prática em nossa vida, tá? Então, na ótica física, né, com os olhos veem, né? As pessoas chegam no terreiro, são recebidas ali, na maioria das vezes, por meio da defumação. As pessoas chegam no terreiro, passam nas fronteiras do terreiro, né, que são todo o terreiro tem suas firmezas, né? Praticamente todos têm suas firmezas energéticas, suas proteções espirituais, né? Firmadas ali no axé da casa, no terreno físico da casa. E as pessoas passam adentro no terreiro, aquele local sagrado, passou da porteira do terreiro do portão do terreiro para dentro, aquilo ali tudo é igreja, né, velho? É centro, é lugar espiritual. Então ali ele vai passar na frente do terreiro, nos assentamentos, né? Os assentamentos têm suas forças, têm as suas particularidades de cada um, para que as pessoas já comecem a ser tratadas ali, né? E à medida que ele vai entrando no terreiro, ele vai tendo mais contato com o magnetismo do terreiro, com as suas forças, né? E ali ele vai passar pela uma defumação, normalmente é assim, né? Tem um rito que é muito parecido em quase todos os terreiros, o ritual é parecido. Então ele vai passar pela uma defumação, vai ter alguém lá que vai ter preparado ervas, né? Secas e colocado no carvão, o carvão vai ser queimado, né? O carvão incandescente, aquelas ervas vão exalar axé, né? Energias das ervas sagradas, né? Aquilo vai ser abençoado, rezado, benzido pelo cambone ali, por algum médium da casa que está defumando, incensando o ambiente, e aquilo ali por si só já vai tratando o magnetismo tanto do terreiro, tanto do espaço sagrado, quanto das pessoas que vão chegar. As pessoas já vão tomar logo um banho de defumação, banho do axé, da defumação, da fumaça sagrada, e ali o seu campo eletromagnético, o seu axé, já vai melhorando, já vai limpando, já vai descarregando, já vai tirando. Ali já tem uma quebra mágica absurda. É porque normalmente a gente não vê, a gente não percebe. Mas aquela defumação simples, cheirosa, aquelas bênçãos ali, já vai tirando miasma, tirando doença, energéticas, do ponto de vista energético, que fica pregado no nosso campo eletromagnético, na nossa aura, né? Então aquilo ali já vai descarregando, já vai limpando, muita coisa já sai ali. Tem muito espírito que às vezes nos acompanha no terreiro, e naquela defumação ali o espírito já perde energia. O espírito que eu falo, obsessor, um espírito sofredor, que chega ali no terreiro para ser assistido, para ser ajudado. Muitos deles, ali eles já são atendidos. Alguns vão ser conduzidos para um hospital, alguns vão ser levados para um lugar que seja melhor para ele ser atendido. Outros vão ser botados para fora mesmo, porque ele quer badernar, ele não quer melhorar. Então aquela energia ali, aquele axé, que vai ser distribuído por força da defumação, pelo médium que está ali, pelo cambone que está ali, pelo praticante religioso que está rezando, incensando, já vai melhorando as energias do terreiro e quebrando a energia negativa. O valor daquilo. Aquilo não é só uma coisa ritualística. Não é só porque tem uma tradição. Aquilo é força, é axé. Aquilo já melhora a atmosfera psíquica do ambiente, né, o mental de todo mundo, tira a negatividade, quebra a energia negativa, quebra a força de espíritos malfeitores. Tem gente que está com muita energia, tem espírito que chega com vontade de badernar. Quando se joga aquilo nele, ele já corta as energias, né? Corta as energias, entendeu? Já dá uma melhorada pra gente, né? Pra gente é muito bom. Tá bom, gente? Isso para preparar o médium também, para o médium estar mais formoso, mais equilibrado, no axé, né? Para que ele possa desempenhar o trabalho dele. Então, passando ali do terreiro as firmezas, tem ali a defumação, depois ele vai entrar no espaço sagrado que foi devidamente preparado horas antes, dias antes, né? Foi limpado, foi asepsiado, foi rezado, foi fechado depois de ter sido defumado, para o ambiente ficar magneticamente com muito axé, preenchido com axé. Quando você entra no salão, depois do salão ser aberto para as pessoas, para o consulente, para assistência, né? Para as pessoas rezarem, aquele ambiente já está asepsiado como se fosse uma sala de cirurgia, uma sala
pronta para fazer um procedimento médico que a gente vê com toda a asepsia devida, né, espiritual, para que seja feito um trabalho a contento das pessoas, entendeu? Tudo do ponto de vista físico, emocional, energético e também espiritual, muito mais espiritual, porque a gente não vê, a maior parte das coisas está acontecendo, e está acontecendo o tempo todo nos bastidores da gira, do terreiro aberto, até o terreiro fechado, as coisas estão acontecendo o tempo inteiro e a gente não percebe. Ainda bem, senão a gente ficava maluco de tanta informação, né? O pessoal vai chegando aí, boa noite para todo mundo, saravá, né? E fique à vontade, vamos estudar Umbanda, né? A nossa proposta hoje aqui é falar um pouquinho de terreiro. Falar um pouquinho do que acontece nos bastidores da gira. Aquilo que ninguém te conta, que os nossos olhos não veem. Então a proposta é essa. Aqueles que quiserem fazer pergunta, já vai escrevendo aí. Tá bom? Então é isso. Fisicamente o que acontece é isso. Chegada no terreiro, passada no campo vibratório do acesso ao terreiro, que é normalmente a tronqueira de Exu, os assentamentos de Ogum, que é muito comum, está nas portas do terreiro, nos outros assentamentos da casa. E tudo aquilo ali tem a sua força, a sua vibração, o assentamento do caboclo, a firmeza de caboclo, a firmeza do preto velho, a firmeza de criança. São pontos firmados no terreiro com a devida função de nos abençoar, de nos dar axé, tirar a energia ruim, colocar a energia boa, né? Manutenção e troca do axé o tempo inteiro, que aquilo ali tudo é vida. Aqueles assentamentos, tudo é vivo ali. E essa troca energética, essa manutenção tem que ser feita, né? Pelos filhos da casa, pelos membros da casa, né? Para que aquela força seja sempre pulsante, seja sempre viva, né? Para que a manutenção da energia se dê. Depois da deformação, como já falei, é uma limpeza energética que distribuímos a todos, né? É um encanto, a magia da deformação vai ajudar o campo eletromagnético de todos nós, na nossa aura, no nosso campo eletromagnético, né? Para limpeza, para desconexão de energias ruins, miasmas, doenças espirituais. Ali ele vai ser debelado. Depois disso é a hora da gira. Entrou no âmbito do espaço sagrado, que foi devidamente cuidado, e depois começa a gira, né? A abertura da gira, as rezas, o pai de santo, o sacerdote vai conduzir o culto, né? Da forma que ele apropria. Então vai começar com a oração, vai começar com o canto, com a reza, com o atabaque, se for o caso, né? E tudo isso para fazer com que a energia do terreiro, a energia no local fique cada vez mais forte, mais pulsante, né? A energia do terreiro, o axé do terreiro fique forte. Aquilo vira mesmo uma nave ali, muita energia, muito axé. E isso faz com que todos nós sejamos beneficiados. Aquele que vai rezar, aquele que vai receber o passe, a orientação, e os médiuns também, que vão ter sua vibração levada ao ápice da coisa, para que ele saia dali bem também, revigorados, tranquilo, né? Então, tudo isso é importante, gente. O ápice do terreiro é o momento da consulta, né? Então já foi feita a reza, já foi rezado os orixás, o orixá, se for o caso, nos terreiros que cultuam, vai vir em terra, vai distribuir o axé, né? Que já, por si só, dali já podia estar todo mundo embora, porque se o axé desceu, pisou na terra e distribuiu o axé, ali já podia estar embora, já estava tudo resolvido. Mas a Umbanda ainda vai mais ainda, ainda quer atender as pessoas de forma personalíssima, de forma individualizada, ainda quer dar a oportunidade da pessoa falar, da pessoa desabafar, e vai conversar com os guias. Depois do axé do orixá, as pessoas vão sendo chamadas, né, conduzidas para conversar com alguma entidade incorporada no médium. E aquela entidade, seja ela boiadeiro, marinheiro, cigano, pombagira, exu, caboclo, preto velho, oerê, vai conduzir aquela conversa, né, aquela orientação da maneira que lhe apropria, né, para distribuir, para ajudar, consolar, escutar a lamúria, o desabafo, descarregar o sofrimento, a dor, a angústia, porque muitas pessoas chegam com dor no terreiro. Comum as pessoas chegarem no terreiro com muita dor, com muito sofrimento, né, com dificuldades, né, de todos os tipos, né, financeiras, materiais, psicológicas, doenças, né, crises familiares, né, problemas existenciais, o psique doente, né, e as entidades vão ali conversando, consolando, amparando, né, dando opções, dando orientações, dando opções que a pessoa pode melhorar na vida, né, ou com um olhar de fora, né,
Então, às vezes, a gente está dentro do turbilhão do problema, a gente não consegue ver. Uma pessoa de fora, com um pouco mais de maturidade, a pessoa vai falar, o guia vai falar, o preto velho, com a sua sabedoria, o caboclo, da sua forma, o herê, vai conduzindo aquilo ali para que a gente possa ter um olhar diferente, um olhar novo, um olhar melhor, de pessoas mais equilibradas. E dali a gente pega aquilo que a gente recebeu e coloca em prática na sua vida, na nossa vida, e a vida de todos nós tende a melhorar, isso que nós cremos, né? Ao término de todos serem consultados, vamos dizer assim, né? É feito o encerramento, né? Oração de novo, a reza de novo, descarrego do terreiro, descarrego dos médiuns, e a gira é encerrada, e depois fica aquela resenha lá no terreiro, batendo papo, come uma comida legal, bebe lá um refrigerante, fica um ambiente de confraternização familiar. É isso. Dos pontos de vista nos olhares humanos, é isso. E naquilo que a gente não vê, na parte contraparte astral, né? Sabe Deus quantos espíritos, quantas pessoas são assistidos numa gira de terreiro? Incontáveis. Aqueles que têm um pouco mais que têm a mediunidade mais de clarividência, de vidência, né? Que conseguem olhar de forma um pouco mais, ter oportunidade de ver o mundo espiritual, vão ver e narrar coisas fantásticas, né? Porque fica mais nítido, né? Fica mais, aumenta a fé da pessoa, né? Então é muito bonito você ver coisas incríveis no terreiro, pessoas chegando, espíritos chegando com dores, com dificuldades, sendo assistidos, sendo cuidados, né? Falanges espirituais que chegam no terreiro, às vezes com bandeiras, cara, com baluartes, carregando bandeiras, né? Carregando a sua força de trabalho para trabalhar. Então, são coisas que deixam qualquer médium extasiado, né? Com muita alegria, né? De ver o mundo espiritual agindo, independente de nós, né? Trabalhando em parceria, né? O mundo espiritual trabalhando em parceria conosco e fazendo verdadeiros milagres, né? Um verdadeiro milagre. Muitos espíritos são ajudados, pessoas são socorridas, curadas. Muitos, além das pessoas físicas que chegam no terreiro, encarnados, que recebem a graça de uma cura, que é comum acontecer isso em terreiro, a pessoa está com um problema e cura o problema. Acontece cura em terreiro todo dia. Mas do ponto de vista espiritual, muito mais. O que chega de espírito em terreiro doente, que morreu e está doente, depois da morte continua doente, com doença física, doença psicológica, problemas atrozes, cara, e é curado ali na hora, pelo passe da entidade, pelo axé, pela reza, é curado ali, na hora. O cara estava com a pé quebrado e o pé conserta, o cara está com um furo na cabeça e o furo é curado. Acontece isso todos os dias no terreiro, todos os dias. Não tem um dia que não aconteça isso. Então, é muito milagre dentro de uma casa só. Então, a gente não precisa ver para crer. A gente tem que ter quem crê, a gente precisa crer antes para ver depois, né? Quem crê de verdade vai ver. Agora, quem precisa ver para crer, esse talvez não veja nunca. Agora, se você crê, cada dia vai ter oportunidade de você ver mais, porque só é dado essas bênçãos para quem crê. Quem não crê vai ser cego a vida inteira. Vai ser cego a vida inteira. Porque quem tem é mais dado, né? Não está no Evangelho? A quem tem mais é dado. Aquele que não tem, até o pouco que tem é perdido. Isso também acontece nos dons, né? Nos carismas de Deus. Os carismas, né? Aquela pessoa que está devota a Deus, que é entregue a Deus, cada dia ele vai ver milagre, cada dia ele vai ver bênção, porque ele tem um olho adestrado, ele consegue ver. Agora aquele outro que ainda está na fase da dúvida, esse não consegue ver nada. Beleza, gente? Alguém quer fazer algum comentáriozinho aí? Deixa eu ver aqui. Você consegue ler para mim, meu amor? Lê para mim aqui, por favor. A Tatiana fez um comentário. Sumiu tudo. Por que, meu bem? Sumiu tudo aí o seu? Vamos ver aqui, gente. Eu vou começar a responder umas perguntinhas, né? Pra não ficar só eu falando aqui, senão ninguém aguenta. Os meus comentários não estão mais aqui. Não estão não, meu bem? Ah lá, a Nilde tá falando aqui, ó. Eu nunca me identifiquei com nada, né? Só no terreiro. Então, minha filha, seja bem-vinda, tá?
Fique estudando conosco. A hora que você quiser, vai lá no terreiro rezar com a gente, beleza? Bom demais. O que mais? Aqui, ó. A Maria entrou aqui também, já deu um acenozinho. A Tatiana tá falando aqui, boa noite. O Lucas está assistindo com ela. O Lucas é o filho da Tatiana. Uma coisa legal. Que bom, Lucas. Coisa boa, hein? Fica com nós. Tá perguntando alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu limpar aqui meu óculos, que eu não tô enxergando nada. Ué, não consegue ler, não? Tá ruim aí o negócio? Só vejo. Ah, tá. Não aparece embaixo, não? Tá. Ela tá perguntando o quê? Que guia que eu tô usando? Ah, tá bom. Essa aqui, meu filho, é uma guia de proteção, tá? É uma guia cruzada. Essa aqui é uma guia de Exu com preto velho aqui, ó. Tá bom? É uma guia cruzada, tá? De direita e de esquerda na mesma guia. Isso é macumba lá do nosso terreiro, tá bom? Cada terreiro tem suas peculiaridades. Isso aqui é a própria do nosso terreiro. É uma guia que eu fui orientado a usar para ter a força para ter o axé das duas, vamos dizer, das duas bandas, né? Vamos dizer, né? Então, a maior parte aqui é de Exu, né? Porque eu talvez precise mais por causa da vida que a gente tem do dia a dia da rua. Mas eu não posso esquecer do meu preto velho, não, porque ele me coloca o evangelho na minha cabeça, tá bom? Então essa aqui é uma guia cruzada de direita com esquerda, tá bom? É uma guia preto velho, ó, cinco miçanguinhas do vovô, ó, tá bom? As miçanguinhas do vovô e uma guia de Exu, tá bom? O que mais? Saudade de você, viu, Lucas? Vai lá no terreiro rezar com a gente, hein? O que mais? Ó, o Pietro. Legal, Pietro. Boa noite, hein? Fala qualquer coisa aí, Pietro. Você é meu queridão também. Fábio Ramos. Que legal, Fábio. Que coisa boa, hein? Que mais? A Tati. Axé pra você, minha filha. Deus te abençoe. Ô, minha filha, você deve estar passando por problema, tá? Então essa parte particular a gente resolve particular. Depois você manda para mim no WhatsApp. Eu entendo o que você está passando, tá? Então, obrigado pela confiança. Vai no terreiro, filha. Vai no terreiro, reza conosco, que eu tenho certeza que você vai ficar boa. Certeza mesmo, tá? Vai lá no terreiro. Eu tenho um WhatsApp seu, mas você tem o meu aí. Manda um oi para mim. Vai lá no terreiro. Vai ter gira, né? Daqui a 15 dias. Eu tenho fé em Jesus que você vai ficar curado. Tá bom? Você não fique desse jeito aí não, que não compensa. Bobagem isso aí. Vai vencer. O que mais? Que você respondeu, isso, Ela já sabe. Então daqui a pouco ela manda contato pra nós no Zap. A Tatiane aqui, ó, Lopes tá perguntando, será porque não conseguiu nas giras? Sempre um imprevisto. Ah, Tatiana? Tatiana, acontece, né? É outra. É outra? Deixa eu ver essa outra. Tatiane. É a última aqui? É, porque o dela tá com 2 A junto. Ah, tá bom. Minha filha, às vezes não é nada, não. E meio que se for também, filha. Né? Espírito, às vezes, atrapalha a vida da gente. É um fato, né? Mas atrapalha até onde a gente deixa. Entendeu? A gente é atrapalhado e abençoado todos os dias. A gente que escolhe, né? Então, você que escolhe, filha. Então, se você achar que... Pode ser o que for perto de você. Se você deixar, vai te atrapalhar. Agora, se você não deixar, você vai. Você que escolhe, entendeu? Você que tem que escolher. A gente tem como é que fala? Dificuldade todos os dias. Só acho que para abrir uma live dessa agora, 20, 30, 20, 40, eu firmar um compromisso desse e abrir, só acha que não teve dificuldade? Você acha que, entendeu? Não sou diferente de ninguém. A dificuldade existe, entendeu? Mas você tem que firmar o pé e falar, eu vou fazer e acabou, entendeu? É você que manda, você que escolhe, você que decide. Sempre a escolha está na sua mão. Por mais influência externa que tenha. Pode ter influência do que for. Mas quem resolve é você que é responsável. Então, a gente tem que passar a ser o protagonista da história, né? E não o coadjuvante, entendeu? Você que decide. Sempre é assim, sempre a gente decide. Nunca os outros. Tem que ser você que tem que decidir, bater no peito e falar, vou fazer e acabou. Então, quando você fizer, vai dar certo. Então, eu espero você na próxima gira daqui a 15 dias. Se você não for, culpa só sua, não é culpa de guia nenhum, não. Entendeu? Pai de santo aqui, ó, puxa a orelha, não tem com essa não. Eu sou filho de Ogum, minha filha. Filho de Ogum não tem espaço para conversa mole. Você quer escutar conversa mole, não vai ser de mim, não. É pau na máquina, vamos para frente que dá certo. A Tatiana está perguntando como uma pessoa se torna filho de santo. Ah, Tatiana. Agora é a Tatiana. Oh, legal. Tatiana, o que acontece? Filho de santo é quando você começa a fazer parte de um grupo, de um terreiro, né?
É o nome que se dá pro religioso, né, da casa, entendeu? O religioso da Umbanda, da religião de matriz africana de modo geral, né? Então, como a gente fala, né, esse nome é o nome que se dá para as pessoas que se tornaram macumbeiros, né? E estão dedicados àquela causa, àquela instituição, àquele terreiro, né? Então ela passa a ser filho daquele terreiro, né? Então, filho de santo, mas na verdade o santo que está falando é o orixá, é o guia, né? Do ponto de vista simbólico, quando a pessoa entra para a religião, quer seja pelo batismo, quer seja pelo algum processo iniciático nas umbandas que tem, quer seja fazendo parte de um grupo, né? Então, se você for estudar comigo no meu terreiro, independente de você fazer parte da gira, fazer parte do grupo mediúnico, né? A partir do momento que o caboclo botar a mão na sua cabeça e te entregar uma guia branca, uma guia branca de Oxalá, que é muito comum nos terreiros, você já é minha filha de santo e acabou. Foi Deus que deu, entendeu? É um processo que faz parte do devoto, né? Tá bom? Mas é isso, aí tem que existir esse passo, né? Esse passo a passo deve ser existido. Mas todo mundo que frequenta o meu terreiro, mesmo aqueles que não fazem parte diretamente do grupo, muitos me chamam de pai, né? Então eu acabo virando pai de santo de todos eles, né? E de certa maneira eu sou. A pessoa chegou na minha igreja para rezar, né? Ele é meu filho também. Mas para a religião propriamente dita, ela tem que fazer esses rituais que são importantes, né? Esses rituais são importantes na vida de todos nós. Que é uma forma de você tá entregue àquilo, você se dedica àquilo, você acredita naquilo, né? É um processo iniciático, como é um batismo da igreja, né? Tudo tem sua importância. Tá bom? Vai chegar lá, você vai conseguir. É questão de tempo. O importante é você estar conosco aí. A Tatiane falou, fez um comentário, né? Quero muito ser filha de santo de você. Sinto muita sinceridade das suas palavras. Vai lá, minha filha, vamos embora. Já tá tudo certo. Vai dar certo. A outra Tatiana, né, falou que com certeza vai conseguir. É isso mesmo. Se você não conseguir, a culpa é tua, tá? Porque se você quiser ir, você vai. Não tem ninguém que atrapalhe, não. Porque o axé, quando você estiver saindo da sua casa, lá, você pensa lá no caboclo, lá no meu terreiro, que eu quero ver se tu não chega. Se você não chegar, a culpa é tua. Vamos embora. Tem mais gente aqui? Não, falando? Tem não, né? Pessoal, outra coisa, vamos falar só mais um pouquinho do tema, né? Mas vocês podem perguntar, eu gosto que pergunte. Quanto mais pergunta, melhor. E vocês, quando perguntam, melhor, assim, me dá mais vontade, né? É legal. Tá bom? Falar dos bastidores, né, gente? Vou contar uma história, hein? Que é bom que a história enriquece, né? Então, essas questões do bastidores do terreiro, né? Boa parte das coisas que acontecem comigo, eu tenho facilidade para fazer desdobramento, tá? Para desdobramento, chama de viagem astral, né? Desdobramento astral. Quando eu durmo, eu saio do corpo de forma muito lúcida. Então eu vejo espírito, converso com o espírito, vou nos lugares espirituais, né? E já fui em terreiros várias vezes durante o sono. Fui levado, conduzido por guias, né? Guias meus que me conduzem e outros guias também, que o mundo espiritual é cheio de pessoas que a gente chama de amparadores, né? Pessoas que são devotadas ao bem. Então eles pegam pessoas médiuns ali, pessoas que são devotos, pessoas que querem ajudar o próximo, eles pegam e levam em algum lugar para ser feita a caridade, ajudar as pessoas, né? E eu tenho um pouco de facilidade com isso, faço isso há muito tempo. Então já tive fora do corpo várias vezes em terreiros, né? E muitas vezes eu não tenho muito... a pessoa que eu compartilho essas histórias, realmente é minha esposa, né? Porque ela me entende mais, né? Falar essas coisas para pessoas de fora, falar que eu sou doido, né? Então normalmente eu não conto. Então eu conto isso mais para minha esposa, porque ela está acostumada com a minha loucura. Então ela que acaba sendo a minha... Ela, como é que fala? O pessoal faz voto de sacerdócio para escutar, então ela escuta minhas conversas, né? Que eu sei que ela não vai me julgar. Então eu vou contar uma história para vocês que eu achei interessante, tá? Veio aqui na cabeça, acho que eu vou contar ela para vocês, acho que é interessante que fique registrado. Há uns anos atrás, isso não foi agora, então já não tem muito nítido na minha cabeça, eu não me recordo com todos os detalhes, né? Teve uma vez, gente, que eu acordei fora do corpo, vou usar termos assim, depois se vocês quiserem perguntar, eu vou tentar explicar, porque é difícil explicar isso tudo de uma vez, é uma coisa muito grande para explicar pequeno, tá? Eu acordei fora do corpo e eu estava num terreiro, e eu estava sentado ali onde os consulentes ficam sentados, ali na assistência, para assistir a gira acontecer, né?
E eu tava lá no barracão, acordei fora do corpo, sentado nas cadeiras, né? Sentado nas cadeiras, tinha um monte de cadeira assim, como é nos terreiros, né? E o terreiro, ele tinha uma área, vamos dizer assim, tem as cadeiras onde as pessoas sentam, né? A consulência, e para a parte do terreiro era um corteiro de terra, de areia de praia, e era um barracão mesmo, parecia até uma choupana assim, sabe? Era um barracão redondo, assim, formato meio que redondo, as pessoas em volta, e tinham ogãs tocando atabaque, 3 ogãs tocando, e tocando bem forte, tocando alto, né? E eu acordei fora do corpo ali, e fiquei olhando aquilo, né? Mas tinha outras, várias pessoas sentadas nos bancos aqui, observando a gira, né? E tinha uma senhora sentada no meio do terreiro, sentada numa cadeira, dessas cadeiras, cadeira normal, e ela estava atada, assim, como fosse atada em cordas, sentada no meio do terreiro, assim, sabe? E a macumba tocando lá, os ogã tocando, pá, 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 pá. Aí eles botaram um toque desses, toque de... um toque de chamada, né? Para entidades, e um toque assim, bem forte, um toque de batalha, né? Tem um nome para isso, os ogãs sabem melhor do que eu. Um toque de uma chamada para batalha, um toque bem forte. E aquilo, tipo assim, me despertou, né? Acordei fora do corpo, fiquei olhando aquilo, né? Fiquei olhando aquilo, caramba, que loucura, bicho. Que história aquela ali. Fiquei olhando aquela senhora lá sentada, né? E ela blasfemava, falava palavrões de coisas mais horríveis, sabe? Falava todo tipo de blasfêmia contra Deus, assim, coisas assim horríveis que eu não conseguiria narrar aqui. Uma energia péssima. Era uma verdadeira bruxa mesmo, com perdão da palavra, né? Com perdão da palavra, eu não quero ser ofensivo com ninguém, que era uma mulher em sofrimento, né? Sofrimento psíquico, espiritual, era um sofrimento. Mas lá estava se comportando de uma maneira muito, muito infeliz. Falando verdadeiras blasfêmias a respeito de Deus, de Jesus, jogando, praguejando, estava danado, estava virado no siri. E ela atada lá nas cadeiras, né? E aquele toque bem forte, um toque de guerra, né? Pá, 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 pá. E eu fiquei olhando aquilo, né? E a senhora sentada lá no meio do terreiro, né? Praticamente sozinha. Aí os ogãs começaram a mudar o toque. E ela, quando fez aquela energia para debandar a energia ruim que estava perto, o toque bem forte de guerra. E ela se cansou de xingar, né? Se cansou de xingar. E os ogãs começaram a tocar uns toques bem mais cadenciados, um toque provavelmente em Ijexá. Toque bem cadenciado. Tá, tum, tá. Tá, tum, tá. E a energia foi acerenando no terreiro, né? E eu olhei para uma extremidade, começou a entrar uma senhora com roupa de baiana, branca, e ela foi caminhando devagarinho, era uma preta velha, né? Caminhando devagarinho, e as pessoas que estavam do meu lado aqui comentaram assim, os ogãs começaram a tocar um ponto de Vovó Maria Conga, e as pessoas aqui em volta aqui, assim, na plateia, eu tava, começaram a comentar, Vovó Maria Conga, Vovó Maria Conga. Juro por Deus, essa senhora começou a entrar devagarinho no terreiro, andando assim, uma velhinha, né? E a mulher era tão luz, eu só conseguia ver a roupa dela do pescoço para baixo, eu não conseguia ver o rosto dela não, cara. Era só luz, não dava para ver o rosto dela. Eu não conseguia, eu fiquei tão impactado, tão emocionado com aquilo, que eu não conseguia olhar o rosto dela, velho. Eu só conseguia olhar a roupa dela e aquela cara brilhante, era só luz, era uma lâmpada. Ela veio caminhando devagarinho, bem devagarinho, com um passo cadenciado, né? Preto velho, né? E os ogãs tocando aquele toque lento, né? Pá, pá. Aí ela chegou, se aproximou da senhora, e a senhora foi ficando calma. Com a aproximação dela, ela foi acalmando, velho, acalmando, calou a boca, parou de praguejar, bem caladinha, e ficou ali tipo assim, querendo dar um soninho, sabe? Tipo assim, como se fosse assim, agora deu uma acalmada no coração, como se tivesse aplicado um Rivotril nela. Ficou assim. Aí essa preta velha, santa, né? Essa santa preta velha, ela pegou um bornalzinho que ela tinha, aqueles bornalzinhos. Dentro do bornalzinho, gente, ela abriu o bornalzinho e pegou um lenço. Ela pegava o lenço, passava na cabeça da senhora doente, da bruxa lá, e aquela senhora, ela estava em volta de um montão de ovoides. Aquela senhora provavelmente foi uma moça que fez muito aborto. Foi aborteira, né? E ela, no mundo espiritual, ela incentivava moças a praticarem abortos. E ela auxiliava, praticava, ajudava pessoas a fazerem isso. Ela, em volta dela, tinha um montão de pontinhos pretinhos, eram os ovinhos em volta dela, na aura dela, pregada.
Eram ovoides, eram espíritos que ela tinha abortado e tinham pregado nela. E essa preta velha, ela pegava o lencinho, passava na cabeça da mulher, cara, e com todo amor, com todo carinho, olhava aquilo, aquele ovinho estava aqui no paninho, ela dobrava aquele paninho com todo amor, com todo carinho, velho, e botava no bornal, pegava outro paninho. Ela fez isso algumas vezes. Juro por Deus, eu não falaria um troço desse se não fosse verdade. Juro por Deus. E ela pegava aquele negocinho e colocava aquele lencinho com aquele feto, né? Com aquele ovinho ali que era um feto, e botava no bornalzinho dela, cara. Fez isso várias vezes, rezando, abençoando aquela senhora lá que estava no momento infeliz da vida. Era só luz. Eu fiquei tão impactado com aquele troço que quando ela foi embora, e aquela senhora foi ajudada, com certeza, porque eu não consegui assistir até o final, fiquei muito emocionado, eu acordei no corpo, chorando, chorei, gente. Passei uma semana impactado com aquele troço, da emoção daquele negócio. Nunca tinha visto um troço até um momento tão fantástico na minha vida, né? Então, é só para um relato para vocês entenderem, né? E isso acontece nos bastidores que a gente não percebe. Milagres espirituais que a gente não conseguiria descrever aos olhos humanos, né? E isso acontece em qualquer terreiro. Não estou falando do meu terreiro, não. Isso acontece em qualquer terreiro. Acontece em qualquer lugar que se chame Deus, né? Que espíritos são tratados ali. Eu tenho certeza que aquela senhora que estava nesse processo infeliz, ela foi assistida de alguma maneira. Se ela está bem ou não, eu não sei. Mas melhor do que ela estava, eu tenho certeza que está. E aqueles espíritos que passaram por aquele processo difícil, aquela situação complicada, trágica, tenho certeza que também estão numa situação melhor. Então chama-nos a atenção, né, para que nós tenhamos comportamento bom, ético, decente, né? Não ir por cabeça dos outros. Tem gente que acha que tudo pode hoje em dia, né? E não pode não, gente. A gente não pode ferir as leis de Deus, né? Tem coisas que não devem ser feitas. Então fica aí a orientação, né? A lembrança da vovó Maria Conga, essa velha danada. Que ela possa nos abençoar, nos dar direção na vida, bom comportamento, bom caráter, né? Conexão com Deus. Pedir perdão para os nossos pecados, que são muitos. Nós somos pecadores na Terra. A nossa religião, ela não fica enumerando o pecado, não. Mas somos espíritos errantes, né? Temos muito a aprender. A gente tem que se colocar no nosso devido lugar. Que os nossos guias possam nos orientar, nos conduzir, para que possamos ter uma boa vida na Terra, né? Sem passar por cima de ninguém, sem destruir a vida de ninguém. Fazer o melhor que a gente puder na nossa vida e na dos outros. Beleza, gente? Eu acho que hoje já foi o suficiente, né? A Tatiana fez uma pergunta. Pode fazer, filho. A mediunidade é consciente ou inconsciente? Quando um médium incorpora, ele está consciente? Filha, isso depende muito, né? Eu gosto de falar assim, ó. Claro que a minha opinião é a minha opinião, tá? Você vai ver pessoas falando de outras maneiras. Eu falo pela minha experiência e pela minha mediunidade. Tem hora, filho, vamos entender a mediunidade como se fosse uma parábola. Vamos fazer assim uma linha, ó. Faz uma linha reta aqui, tá? Uma linha aqui. E a parábola vai assim, ó. Tá bom? Nessa linha. Tá bom? Então o que acontece? Vai ter horas, minha filha, que a gente vai estar bem inconsciente. Vai ter horas que a gente vai estar mais próximo da consciência, entendeu? A mediunidade, ela oscila nessa parábola. Ela não fica linear, ela não é retinha. Então, toda vez que eu incorporo mediunicamente, ou tem qualquer outra manifestação espiritual, além da mediunidade, a vidência, qualquer outra, ela oscila. Ela não é linear, entendeu? Vai ter hora que você vai estar mais consciente, vai ter hora que você vai estar menos consciente. Então a gente fala assim, eu sou totalmente inconsciente. Totalmente relativo a quê? Tem que ser relativo a nós mesmos, entendeu? Vai ter hora que você vai estar mais inconsciente, vai ter hora que você vai estar menos consciente, entendeu? Ela oscila muito, ela não é linear, não tem como você traçar uma linha numa coisa cartesiana e dizer que é aquilo, entendeu? Então varia, depende, cada dia é um dia, né? Tá? Então, não sei se eu consegui ser claro, mas eu vejo por esse lado. Tá? Tem mais alguma? Não, só deixando axé. Tá bom. Já são 21h31, né? Então não quero me alongar muito, porque o ideal é não passar de 40 minutos, né? Então como nós começamos ali 20h40, então eu vou agradecer a todos, né? A paciência que tiveram comigo, tá bom? A força que vocês estão nos dando, né? Porque quando a gente abre a gente tira um tempinho nosso para falar de Deus, falar do bem, falar de Jesus, a nossa vida melhora, que é a primeira coisa.
A vida dos nossos familiares melhora, do nosso lar melhora. E tudo melhora em volta. Mas tudo começa conosco, né? Então eu agradeço demais a confiança, né? Para você abrir um tempinho do seu dia, da sua família, da sua casa, para me escutar. Peço a Jesus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bem, que possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que a vida de vocês seja cada vez melhor, mais digna, mais correta, mais amorosa, mais feliz, andando com o bem, com a ética, com a decência, com a honestidade, com os valores que nosso mestre nos ensina. Que nossos caboclos abençoem cada um de vocês. Que nossos pretos velhos abençoem cada um de vocês. Que nossos exus, pombogiras, crianças, todo o povo de Umbanda abençoe os lares de vocês. Muito axé, gente. Que nosso mestre Jesus nos abençoe, né? Que possamos continuar na nossa tarefa do bem. Eu acho que a nossa reza já foi, né? Tá bom, gente? Saravá, Deus abençoe. Até a próxima, né? Eu acho que eu já respondi tudo, né? Eu tenho mais alguma coisa aí? A Nilde perguntou de novo, porque ela só chora no terreiro. Desabafo, filha. Muitas vezes é desabafo, às vezes é coração sofrido, né? E chorar é remédio. Chorar é remédio. Nem só... Chorar não representa só coisa ruim, não. Limpeza. Eu, quando comecei a incorporar o meu preto velho, gente, eu só chorava. Eu passei chorando dias. Na verdade, aquele choro era a limpeza da minha alma. Chorei muito. O preto velho me ajudou demais. Consolou cada lágrima. Então, no início da minha mediunidade, quando o vovô chegava perto de mim, eu só chorava. Não conseguia falar uma palavra. Era a luz dele que me constrangia, a luz do Cristo. E eu ficava chorando. Veja, muita axé, gente. Viviane Deus abençoe. Também, Viviane é minha cunhada? Ô, Viviane, coisa boa. Não tô nem te vendo porque eu tô sem óculos, desculpa. Coisa boa, meu filho. Tamo junto, tá? Poxa, continua, que honra, que bênção você tá conosco aqui. Continue com a gente, tá? Muito obrigado, gratidão. Viu, gente? Saravá, viu? Tamo junto, beijocas. Até da quarta-feira tem outra live, né, gente? Quem quiser assistir, assiste naquela outra plataforma lá. Não vou ficar falando o nome não, porque quebra o algoritmo, né? Tá bom? Tá lá, vai ser no mesmo horário, 20h40. É aqueles que, todo mundo aí que segue o centro. Lá no meu, tá na link bio do centro, na link bio do Instagram, tá lá meus contatos, quiser fazer jogo de búzios, faça. Tem lá o centro também, quando vocês quiserem, clica lá, que tem lá a agenda, né? Então, lá no nosso centro é condomínio, né, gente? Então, às vezes é difícil chegar lá, às vezes a internet não é boa, a internet às vezes lá não pega direito para vocês. Então, faz contato comigo, ó, Anderson, pô, tô indo aí, que leva, tem que abrir o portão, entendeu? Eu não quero que ninguém fique na rua, tá? Então, me fala antes, por favor, pra gente deixar tudo organizado. E agora, como eu falei, vai ser dinheiro para algum, vai ser uma comilança boa lá, vou botar uns galos, umas galinhas caipira, pra gente comer, que o Ogum, meu Ogum gosta muito de galo. E eu vou ofertar uns galos pra ele lá, umas galinhas caipira. Então vai ter um monte de comida boa pra gente comer. Então me fala aí quem for, pra gente aumentar lá, botar mais água na panela lá. Beleza, gente? Valeu. Beijocas. Vou fechar aqui, viu? Tchau, tchau. Encerrar agora.